Olá meninos, professor Diego Vitelli de Biologia falando, e nessa videoaula é importante que possamos conhecer o segundo bloco de compostos inorgânicos que formam uma célula, que formam a matéria viva. Lembra que na nossa videoaula anterior trabalhamos com água, e agora nós vamos ver o segundo bloco de compostos inorgânicos, que são justamente os sais minerais. Filhão, observa muito bem que os sais minerais eles representam substâncias orgânicas, inorgânicas formadas por íons. É uma substância inorgânica que tem um caráter iônico. Quando você estuda os íons na química, você vê que um íon nada mais é do que um átomo que apresenta um desequilíbrio elétrico. É um átomo que possui um desequilíbrio elétrico. Então, boa parte dos sais minerais que vão compor a matéria viva tem um caráter iônico. Muito bem. Veja também que um sal mineral ele é fundamental porque ele vai atuar como um regulador metabólico. Ele é um regulador metabólico porque ele controla os processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Diversas reações químicas que acontecem no nosso corpo são dependentes da presença de um sal mineral. São dependentes da presença de um material de caráter inorgânico que geralmente se exibe e se apresenta em uma forma iônica. Veja que os sais minerais eles podem ser encontrados na água mineral, eles podem ser encontrados em alimentos como os frutos, as verduras, os cereais, o leite. Muito bem, dito isso, você precisa conhecer os principais sais minerais que ocorrem no nosso corpo, os processos metabólicos que eles são capazes de regular e as principais fontes desses sais minerais. Observa que o primeiro que nós vamos dar destaque é o cálcio. Verifica que na forma iônica você tem o cálcio mais 2. E observa que esse cálcio está presente nos vegetais, leites e derivados. Veja que o cálcio ele é extremamente importante para a composição de oxidante. O cálcio será fundamental na composição de oxidante, uma vez que é esse sal mineral que vai permitir a rigidez óssea, que vai permitir a rigidez dentária, vai permitir que esses dois materiais dente e osso possam ser extremamente rígidos, fortes, coesos. Além disso, observa também que o cálcio é extremamente importante para a coagulação sanguínea. Filho, coagular o sangue é transformar um sangue de caráter líquido, que geralmente é a forma que ele se encontra na nossa corrente sanguínea, em um sangue de caráter sólido. Essa coagulação ela é extremamente importante quando você, por exemplo, sofre um acidente e isso gera uma hemorragia, isso gera um sangramento. Eu preciso que o sangue ele se converta de um estado líquido em um estado sólido para funcionar como uma espécie de tampão. E esse tampão reduzia assim o processo hemorrágico. Veja também que o cálcio ele é importante para o funcionamento dos nervos. Nós vamos ver no futuro que esse cálcio ele é fundamental na propagação dos impulsos nervosos. O cálcio ele estimula a fabricação do que a gente chama de vesículas sinápticas. E essas vesículas sinápticas elas são ricas em neurotransmissores. Atenção, 102. São esses neurotransmissores que permitem que uma informação possa se propagar de um neurônio para outro. São esses neurotransmissores que permitem que a informação presente em um neurônio A possa ser propagada para o neurônio B. Além disso, o cálcio também é fundamental para o processo de contração muscular. Ele atua diretamente na contração muscular, permitindo que as células possam garantir o movimento do indivíduo, permitindo que as células possam ora se contrair, ora relaxar, permitindo que o indivíduo possa caminhar, possa correr e até mesmo saltar. Então não esquecem 102, composição óssea dentária, coagulação sanguínea, funcionamento nervoso e contração muscular são funções do cálcio. Verifica que na sequência nós temos um outro sal mineral, o cloro. Verifica que esse cloro ele é extremamente importante porque, observa bem, o cloro ele é importante porque ele faz parte da composição do ácido clorídrico, o HCl.
O HCl está presente no teu estômago e é ele que vai formar o suco gástrico. Na presença do ácido clorídrico, nós temos a ativação de uma enzima chamada de pepsina. É o ácido clorídrico que ativa a enzima pepsina, permitindo que a pepsina possa digerir, possa quebrar proteínas. Então, na presença do HCl, eu tenho a enzima pepsina. E na presença da pepsina, eu vou notar obrigatoriamente a digestão de proteínas. Veja que o cloro ele está presente em grande quantidade no sal de cozinha, né? No NaCl. NaCl é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Cloreto de sódio, repito, o sal de cozinha. Bem, além disso, nós percebemos também, nós identificamos também um outro sal mineral que é o cobalto. Veja que o cobalto na forma iônica é o cobalto mais 2, né? E observa que esse cobalto está presente em grande quantidade em carnes e laticínios, que são os derivados do leite. Verifica que o cobalto ele é importante porque ele permite a produção da vitamina B12. A vitamina B12 ela é conhecida como cobalamina ou cianocobalamina. Essa vitamina B12 ela é fundamental para a produção de hemácia. Não esqueça que a hemácia é uma célula do sangue que vai atuar no transporte dos gases respiratórios, principalmente o gás oxigênio. E não esqueça também que é o oxigênio que quebra a glicose. E a partir da ação do oxigênio sobre a glicose, eu tenho a fabricação de energia, eu tenho a fabricação de moléculas energéticas que permitirão o funcionamento de uma célula. Então, olha o problema se eu não ingerir alimentos ricos em cobalto. Eu não produzo a vitamina B12. Sem vitamina B12, eu não tenho a produção de uma célula chamada de hemácia. E sem as hemácias, o transporte de gás oxigênio fica comprometido. Eu preciso transportar O2 para o interior da diversidade celular que compõe o nosso corpo, porque é esse oxigênio que quebra a glicose, e quebrando essa molécula energética, eu tenho um grande volume, eu terei ali uma grande produção de energia que manterá, né, será capaz de manter os meus processos metabólicos. Bem, nós identificamos também um outro sal mineral conhecido como cobre. O cobre ele é fundamental para a formação da hemoglobina, que é uma proteína presente na hemácia. A hemoglobina que vai transportar de fato o oxigênio, e não apenas o oxigênio, também o dióxido de carbono. Veja que o cobre está presente nos ovos, nos legumes e nos peixes. Além do cobre, percebemos também a presença de um sal mineral conhecido como enxofre. Olha aí, meninos. Nós notamos 102 também o enxofre, também é um sal mineral. Veja que o enxofre também está presente nos ovos. Veja que ele está presente também nos legumes, assim como o cobre. Mas você vai notar enxofre também compondo as carnes. Observa que o enxofre ele é fundamental para o controle das nossas atividades metabólicas, o conjunto de reações químicas que acontece no nosso corpo. O enxofre será extremamente importante para o controle das atividades metabólicas, das reações químicas que ocorrem nas nossas células, ocorrem no nosso corpo. Além disso, nós temos outros sais minerais que são importantes também para o nosso corpo. Você percebe, né, além dos sais minerais citados, você percebe o ferro. O ferro na forma iônica, você tem o ferro mais 2. Verifica que o ferro está presente em carnes, legumes e ovos. E observa que o ferro ele vai compor também a hemoglobina, proteína presente na hemácia. É a hemoglobina que transporta o O2. E transportando o O2 vai ocorrer a quebra da glicose para gerar ATP. Esse processo que nós chamamos de respiração celular. A respiração celular, 102, nada mais é do que uma reação química onde o oxigênio quebra um carboidrato conhecido como glicose, você tem a produção de CO2, água, e você tem a liberação de energia. Essa energia será liberada
na forma de uma molécula chamada de adenosina trifosfato, ou você pode representar pela sigla ATP. Então, quando eu digo para você que o ferro ele é fundamental, é porque o ferro ajuda nesse transporte do oxigênio na hemoglobina, para que esse oxigênio seja levado às células, a glicose assim possa ser quebrada e no final, né, nós percebermos ali a produção de ATP, a produção de energia. Toda vez que eu falar para você 102 de ATP, a sigla ATP significa sempre a mesma coisa que energia. Tudo bem? Tranquilo? Veja só, na sequência nós temos um outro sal mineral, na sequência nós percebemos um outro sal mineral, que é o flúor. O flúor está presente, por exemplo, nos frutos do mar. E o flúor é importante porque ele faz parte da composição dos nossos ossos e faz parte também da composição dos nossos dentes. Além disso, tome cuidado que o flúor ele é um bactericida. Ele mata bactérias. Ele controla a população bacteriana na tua cavidade bucal. É por isso que os cremes dentais, as pastas de dente que nós utilizamos, elas são feitas à base de flúor. O flúor, enquanto bactericida, mata as bactérias da cavidade bucal, controla a população bacteriana na tua cavidade bucal. Então não esqueça, composição óssea e dentária e bactericida são funções do flúor. Percebemos ainda, notamos ainda, atenção por favor, o fósforo. O fósforo está presente nos ovos, legumes e cereais. E veja que ele também é um elemento de composição de osso, ele é um elemento de composição dos dentes. Então, o fósforo ele também vai formar o osso e dente. Repara, 102, que você tem uma mistura, né, de diversos sais minerais compondo os ossos e os dentes. O cálcio, o potássio, o magnésio, o fósforo fazem parte dessa composição óssea, fazem parte dessa composição dentária. Para quê, Diego? Para garantir o fortalecimento desses elementos, para permitir que esses elementos possam ser rígidos, possam ser fortes. Você nota ainda, você verifica ainda, meninos, aí, ó, na sequência, o próximo sal mineral que você observa é o iodo. O iodo ele é extremamente importante para o nosso corpo. O iodo ele vai atuar de uma forma direta, produzindo hormônios da tireoide. A tireoide ela é uma glândula que tem um aspecto semelhante de uma borboleta presente na nossa região cervical, no nosso pescoço. E a tireoide ela é capaz de produzir dois hormônios. Produz o T3 e além do T3 nós percebemos também o T4. T3 e T4, que são dois hormônios que atuam no nosso metabolismo, que controlam o nosso metabolismo, que controlam os processos metabólicos que acontecem no nosso corpo. Para você ter ideia, o T3 ele é chamado assim porque ele possui 3 átomos de iodo na sua composição. E o T4 ele é definido dessa maneira porque ele possui 4 átomos de iodo na sua composição. Esse T4 ele pode ser chamado também de tiroxina ou tetraiodotironina, evidenciando os 4 átomos de iodo. O T3 ele pode ser definido como triiodotironina, evidenciando os 3 átomos de iodo. Então veja que o iodo ele é fundamental porque ele vai atuar de uma forma direta no nosso metabolismo basal, o conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo. Veja que o iodo está presente no sal de cozinha, é por isso que quando você compra sal, né, em determinado supermercado, consta na embalagem que aquele sal de cozinha ele é iodado, ele possui iodo, e eu não posso viver sem iodo, uma vez que o iodo ele controla o nosso metabolismo. Observa ainda que o iodo está presente também nos frutos do mar. Bem, na sequência, o que nós temos? Nós temos aí um outro sal mineral, que é justamente o magnésio. Ó. Verifique que o magnésio, na forma iônica, você tem um magnésio mais 2. Observa que ele é um componente da clorofila. Às vezes o aluno vê assim essa molécula proteica clorofila
e acha que o sal mineral que a compõe é o cloro, e não é, tá? O sal mineral que tu vais perceber aqui é o magnésio. E esse magnésio mais 2 ele é fundamental porque ele vai atuar de uma forma direta no mecanismo de fotossíntese. Vai permitir que a planta ela possa converter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela representa o alimento da planta. Não esqueça que as plantas, as algas e alguns grupos bacterianos são autótrofos. São capazes de fabricar o seu próprio alimento, né, e utilizam-se da fotossíntese para realizar isso. São autótrofos. E tu vais perceber a presença do magnésio nos vegetais em geral. Bem, nós temos aí o sódio e o potássio. Eu vou trabalhar com você esses dois juntos, porque o sódio e o potássio eles trabalham em parceria. São eles que permitem a formação do que nós vamos ver no futuro 102, chamado de bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio nada mais é do que um mecanismo que ocorre através da membrana plasmática de uma célula que vai atuar fundamentalmente na propagação dos impulsos nervosos, na transmissão de mensagens ao longo de um neurônio. Vai garantir que o neurônio ele possa propagar informações, vai garantir que o neurônio possa propagar mensagens. As mensagens elas se propagam ao longo de um neurônio em virtude de uma bomba, em virtude de um transporte que ocorre através da membrana plasmática de um neurônio, chamado de bomba de sódio e potássio. Veja também que esses dois sais eles são importantes porque eles promovem um equilíbrio osmótico. Eles vão promover um equilíbrio do percentual de água nas nossas células. Tudo bem? Mas nós vamos falar melhor dessa osmose, tá? Quando chegarmos aos envoltórios celulares, quando chegarmos à membrana plasmática de uma célula, e quando eu trabalhar contigo os transportes através da membrana, nós vamos ter uma videoaula específica para isso, e você vai entender como ocorre perfeitamente o mecanismo de osmose. Bem, o zinco... antes de falarmos do zinco, hein? Atenção! Veja que o potássio está presente em frutas, carnes e laticínios, e veja que o sódio está presente no sal de cozinha e nos frutos do mar. O último sal mineral que precisamos muito bem definir é o zinco. Tomar cuidado que o zinco ele é extremamente importante porque ele faz parte da composição de várias enzimas. Nós vamos ver que as enzimas elas são catalisadores biológicos. O papel de uma enzima é acelerar uma reação química que acontece no nosso corpo. Uma reação química que levaria um tempo considerável para ocorrer, vai ocorrer no intervalo de tempo menor pela participação de uma enzima. Então é importante o zinco, porque o zinco ele faz parte da composição de enzimas, e tendo enzimas, diversos processos metabólicos, diversas reações químicas vão ocorrer de uma forma muito mais rápida. É por isso que você nota, filho, é por isso que você observa, 102, que aquelas propagandas, né, de polivitamínicos, existem vários polivitamínicos no mercado que você percebe a presença do zinco. O zinco ele vai ser importante porque ele é um material fundamental para produzir enzima. E tendo enzima, as reações metabólicas do nosso corpo vão acontecer de uma forma bem mais rápida. Então você percebe que está presente o zinco nas carnes, nos ovos, nos frutos do mar. Tudo bem? Então aqui encerra os sais minerais e o que mais você precisa tomar cuidado? Você precisa tomar cuidado com a função de cada um, uma vez que cada sal mineral vai regular, será capaz de controlar um processo metabólico no nosso corpo. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato pelos nossos canais de comunicação, né? E todos possam ficar com Deus e até a próxima videoaula. Tá bom? Um abraço para todos. Até a próxima videoaula.